Olá! No programa de hoje veremos 2 documentários produzidos na disciplina de Projeto Experimental em Televisão, aqui da Unifra. Você fica agora com o Legado da Bruxa. Para mim foi um período maravilhoso da minha vida. Mas fundamentalmente uma escola. O relacionamento, a amizade, e eu acho que principalmente na questão de trabalhar em grupo, né? Para mim foi um período maravilhoso da minha vida e conheci pessoas fantásticas, aprendi muito. Na realidade, me deu a chance de trabalhar uma possibilidade, aí na questão técnica, me deu a possibilidade de descobrir algumas coisas que eu podia fazer com a minha voz, e que depois eu continuei trabalhando e aí fui ver que realmente dava para fazer, mas fundamentalmente uma escola. O relacionamento, a amizade, que a gente conheceu de muita gente ali, foi fundamental para mim, para o que eu continuei fazendo depois. Continuaram me ajudando, mesmo depois a gente parou com a banda, com o que eu faço hoje, as pessoas ainda continuam se relacionando comigo pelo trabalho que eu faço. Então, a banda me ajudou em muita coisa. E eu acho que principalmente na questão de trabalhar em grupo, né? Eu não sei, por uma questão de criação e tal, eu sempre fui de trabalhar sozinho, sempre fazer as coisas sozinhos e tal. E a banda me ensinou isso aí, aprender a esperar, ouvir os outros falar, acatar. Então, nesse sentido, foi excepcional. Na verdade, eu queria montar uma banda de rock. E aí eu saí tentando achar músicos que tivessem um perfil para aquele tipo de música, né? Embora eu fosse progressivo, o Clóvis, quando entrou com mais estilo hard rock, os dois estilos se completaram, né? Eu arrisco a dizer que era a banda que todo mundo queria ver tocando em Santa Maria. Uma grande influência do progressivo, né? De Rush, de Floyd, de Sabbath. Eles realmente foram um diferencial em cima da música, da musicalidade de Santa Maria, exatamente por essa perseverança, por esse trabalho, por querer, no mínimo, a perfeição daquilo que estavam fazendo. Tinha um diferencial através da qualidade dos equipamentos, nós produzimos um som de qualidade que também gerava uma diferenciação. E um dia o Renato me convidou para nós estamos com trabalho, eu, o Jesse, o Miller, mais o Guido Isaías e tal. Estamos com um trabalho fazendo, nós estamos precisando de alguém para fazer as letras da banda. E eu fazia a composição musical, e aí nós pegávamos a poesia do Beto, eu e o Renatinho, e adaptávamos. E aí o Clóvis e o Guidão e o Pipoca faziam os arranjos. Trabalhavam os arranjos. Criava bastante, então levava melodia para casa, ou ficava com a melodia na cabeça e fazia várias coisas. Depois, Renato, como é que fica aqui e tal? Não, mas isso aqui fecha com isso aqui, essa frase pode entrar aqui. E aí a coisa vai se formando, né? Tomando o corpo que a gente queria depois. Os ensaios na casa do Guido, era uma turma imensa que chegava lá à noite. Daí a dona Norma vinha lá, Jéssica, o negócio é o seguinte, que é o mais velho aí? Tem que organizar esse negócio, porque era muita gente, era impressionante. E quem saía dali do ensaio chegava e comentava, estamos com música nova, entendeu? Eles estão ensaiando, vai sair mais uma ou duas ou três músicas novas e tal. A primeira gravação que eu fiz foi da banda Bruxa, na Serra. Infelizmente deixaram a fita do lado de uma televisão e apagou essas imagens. E tem uma gravação dos ensaios deles lá. O grau de improviso era mínimo. Nós fazíamos as coisas com um profissionalismo muito grande. E isso garantiu que a banda se transformasse
num ícone dos anos 80 para o rock, não só de Santa Maria, mas para o rock gaúcho. Nós ensaiávamos, entendeu? Muito, nós ensaiamos muito, para depois sair e pô, vamos subir no palco, vamos mostrar. Nós tínhamos qualidade, nós tínhamos músicos de qualidade. O Pipoca era um baterista, era e é um baterista de alto. Pipoca tocaria, seria baterista em qualquer lugar. Pipoca tinha uma bateria que poucos grupos no Brasil tinham. Diz a lenda que ele vendeu um apartamento para comprar a bateria que ele queria. Foi o cara que me apresentou o U2. Até então eu não conhecia o U2. Só que não só o U2, o Pipoca veio com Mission, veio com The Cult, bandas da época que estavam acontecendo e que, pô, não tinha ouvido isso ainda. A Casa do Pipoca era um oráculo, né, cara? A Casa do Pipoca, tu chegava lá, era disco por tudo que é lado, assim. Disco e fita. O Pipoca tem uma característica sensacional que é de aplaudir, isso me emociona. A finesse, como é que eu vou dizer? O cara recebia, né, o disco bolachão, ou às vezes ia buscar em Porto, ou algum amigo que ia para o exterior trazia, e aí vinha aquele bolachão, tirava o lacre, tirava o vinil de dentro do saquinho e o selo era branco, né? Não tinha nada impresso. Aí o seu Pipoca botava no toca-disco. Se não me engano, ele limpava, passava um isopropílico, sei lá qual que é o material para limpar, molhado mesmo, ele colocava agulha, uma fita cromo, a melhor que tinha, gravava o disco, tirava o disco, secava, colocava dentro do saco e ele nunca mais era ouvido. Ele escutava a fita, entendeu? Nós resgatamos a imagem do músico, porque até então Santa Maria era uma cidade que invariavelmente os músicos eram perseguidos, né? Tinha a questão do AI-5, da ditadura e assim por diante. O músico aqui era visto com olhos... A nossa preocupação não era política, não era... Na verdade, nós queríamos era fazer música. Nós tínhamos também algumas preocupações, porque nós acabávamos de sair para um período de abertura democrática em que a censura, mesmo que fosse de uma forma disfarçada, de uma forma velada, ela ocorria. E nós tínhamos posições muito firmes. Nós tínhamos uma música chamada História Falida, que era uma crítica frontal à história oficial. Quase todas as ações do movimento estudantil, elas acabavam tendo um peso político. Então, assim, fazer movimento cultural era fazer movimento político. Em 88, por exemplo, aconteceu uma greve que ela começa com quase uma esquete teatral na frente do ponto de ônibus, e aí simula-se a queima de um ônibus de papelão, e isso acabou se transformando numa das maiores greves que teve, onde as forças de repressão do estado inteiro foram mobilizadas para Santa Maria. Então, mais de 5 mil pessoas circulando na rua por meses a fio, né? Quase 3 meses. Uma greve que acabou repercutindo no país inteiro. À nossa maneira, nós dávamos as nossas pauladas. Aquilo estava muito no meio da história. Eu acho que a grande sacada da Bruxa é ter colocado aquilo que eu acho que nunca deveria ter se perdido, que a música, em primeiro lugar, ela é música. A linguagem da música são as notas musicais, gente. Nós gravamos uma fita demo em Porto Alegre, a gente passou um fim de semana inteiro trancado em estúdio, que naquela época nós não tínhamos a tecnologia digital de hoje, né? Então nós precisamos nos deslocar uma madrugada de sábado, de ônibus para Porto Alegre, levando equipamento. Fomos para o estúdio e alugamos o estúdio todo final de semana. Trabalhamos o sábado e o domingo inteiros. Nós nos deparamos com um técnico de áudio, um engenheiro de áudio, olha só, falando, enfim, que definitivamente eu acho que o cara tinha levantado de pé esquerdo, né? Porque ele não facilitou em nada a nossa vida. Foi uma época muito rica, Santa Maria, né? E a única coisa que eu acho assim foi um pecado foi essa nossa interioridade, muito do interior, entendeu? Então tu não conseguia chegar em Porto Alegre, tanto é que outros trabalhos que a gente fez, eu, Renato e o irmão dele posteriormente, nós fomos a São Paulo, cara. Nós passamos Porto Alegre e fomos a São Paulo.
para mostrar o trabalho, que foi aceito lá. E Porto Alegre, eu não sei, é muito fechado, sabe? Tudo era descentralizado. Como eu te disse, quando um cara chegava com o disco novo da banda tal, todo mundo se reunia na casa do Pipoca e aquela audição se estendia pela tarde inteira, entendeu? A gente ficava virando lado A, lado B, lado A, lado B. Entende? Então era bem mais difícil, sim, com certeza. A única banda em 25 anos que eu vi que os fãs, nesse show do tênis, que foi o show, para a banda chegar no tênis era complicado, tinha que burlar os fãs, que era uma loucura, entendeu? A estrutura, onde o Júlio Alzani produziu tudo isso aí. Então nós por trás organizava. Então assim, na época nunca, até hoje nunca aconteceu. As outras bandas que vieram, o assédio que tinha a Banda Bruxa, e eles eram muito bons mesmo, entendeu? Mas quando Santa Maria viu o tênis lotado para assistir uma banda de Santa Maria com um trabalho autoral, uma banda de rock, cara, foi um prêmio pra gente, para todo mundo, entende? Nós tínhamos um equipamento de palco que era o melhor do estado. Nós alugávamos esse equipamento, bandas como a Engenheiros do Havaí, nenhum de nós alugava da gente o equipamento de palco. Então tudo isso faz parte de uma história rica musicalmente, rica em termos de construção, porque a ideia das pessoas na cidade é que a Banda Bruxa era uma banda nacional. Lotar uma casa. Bar não tinha, né? Então era clube, praça, e daí tu lotar um lugar, conseguir aglomerar um grande número de pessoas, um relativo número de pessoas para o tamanho da cidade, para a cultura da cidade, para assistir rock. Sim, nós não tínhamos as ferramentas de comunicação que nós temos hoje, a escala era menor, então nós vibrávamos, por exemplo, com um movimento que colocava 200 pessoas na rua e hoje rapidinho tu consegue colocar 5.000 pessoas brincando. Né? Então, naquele período, colocar 5.000 pessoas na rua era algo grandioso. Hoje é uma coisa quase banal. Foi planejado, foi montado na sexta-feira todo o som, e o pessoal foi lá olhar como é que estava, depois no sábado fizeram a passagem de som, já tinha gente na sexta-feira para olhar, já tinha no sábado, parecia que era o show, a passagem de som, né? E de noite entupiu o tênis, tudo. Nós conseguimos fazer uma coisa para os padrões da época, inovadora e avançada. Né? Tanto é que aquela experiência que nós tivemos ali, acredito eu, serviu muito para a evolução das outras bandas que se formaram a partir dos membros da Bruxa. Eu arrisco a dizer que os caras são precursores. Nessa parada de fazer barulho e incomodar os outros, eles eram mestres, são referência até hoje. Eu sou um privilegiado, cara. Eu sou um cara comum que conviveu com os caras mais talentosos. A produção feita com carinho, com cuidado, com muito amor pelo rock, uma produção de muita qualidade, tanto que isso se perenizou no tempo, né? Passados 25 anos, nós ainda temos a memória da Bruxa, e que bom que nós estamos aqui hoje para poder contar essa história maravilhosa para essas gerações novas. Emociona a gente ter participado. Eu até pensava em fazer uma única apresentação da Bruxa, 25 anos depois, mas por essas coisas da vida, né? O pessoal casou, tem profissão, está vivendo em outros lugares, fica meio inviável. Mas era um sonho, era um desejo que eu tinha de 25 anos depois, produzir um show da Bruxa, um único show.
Fique agora com o documentário Teatro, a arte nos palcos. Porque eu acredito no teatro isso. É uma ferramenta transformadora. Ela funcionou para mim, eu estou aqui no palco agora. Ah, então, eu sou um apaixonado pelo teatro. O famoso ato não conseguiu. Né? Porque é isso que faz da vida, né? O teatro é isso, é tirar do papel e colocar ali na cena tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente tem vontade de transmitir, né? No meu conceito, no meu pensamento, o teatro é a arte mais completa que existe. Podia falar de obesidade infantil. Da obesidade infantil? A gente cria tudo. A gente tem geralmente um texto como base, né? Que é o que nos inspira para depois transformar numa dramaturgia. E aí a gente vai criando as concepções. A gente cria a ideia da cena, a gente cria a ideia do figurino, a gente cria a ideia da maquiagem, inclusive do cenário. E quando a gente chega nos lugares, a gente faz toda a produção, né? Então a gente sempre chega 2, 3 horas antes para fazer essa montagem, né? Muitos espaços nos limitam muito, né? A gente chega no lugar, não tem estrutura nenhuma, né? A gente tem que criar até uma estrutura desde iluminação, né? Porque o teatro, um dos elementos dele é a iluminação, né? Então a gente sempre começava com um aquecimento, e nesse aquecimento já ia trazendo relações do texto, pequenas partes do texto, situações que o texto apresenta, não necessariamente as falas ou o momento do texto, mas algumas situações e sensações que o texto me causava e causava neles. E a partir disso, a gente começava, né, com os jogos de improvisação, brincando com elementos, muito jogo com cadeiras, que são os elementos que a gente usa em cena, são 4 cadeiras só. E o treinamento dos atores partiu basicamente disso, de um estímulo, de um trabalho com sensações deles, de improvisação a partir do texto e de criação de sequências de ação. Eles tinham movimentos muito coreografados no início, a gente, né, chama de partituras, como uma partitura de música. Então a gente cria partituras que são uma estrutura de movimento, né? Tá, eu levo a minha mão para cá, aqui, e eu tenho isso. A partir disso, a gente começa a trabalhar e construir as ações e o espetáculo em si, né? Então conta a história do quê? A gente também trabalha com essa questão da inclusão, né? Porque o Soldadinho é perneta, né? Faltou chumbo para fazer a outra perninha dele. Né, tem um mágico malvado, né, que sempre quer ferrar com a vida do Soldadinho. E nós é que fizemos esses personagens. Então é como se o Carlinhos é um aniversariante e a Aninha, o Zeca e o Dudu dão de presente
um soldadinho perneta. E aí eles dizem, o que a gente vai fazer agora com esse soldadinho, com uma bailarina? Vamos inventar uma história. E que história? As aventuras do soldadinho de chumbo. E aí tem todas as peripécias, né? Que ele cai no mar e aí ele encontra um barco e ele vai pro barco e do barco ele é engolido por um peixe, né? Então aí vem toda essa história. E eu sou apaixonado por Nelson Rodrigues desde muito tempo, já adoro a obra dele, os textos dele. E A Serpente é o texto mais curto do Nelson, mas também foi o último texto que o Nelson Rodrigues escreveu. E aí eu já tinha começado os ensaios, na verdade, com esse elenco, com as 4 pessoas. E então, no texto existe mais uma personagem, que é a crioula. Mas a gente adaptou, né, então, e cortamos essa personagem e deixamos ela só em ação. A escolha do texto se deu mesmo por essa vontade de tratar, sabe, desse assunto, do desejo, essa tragédia do Nelson Rodrigues, que são esses personagens encurralados, essa coisa de eles não têm para onde ir, não têm o que fazer. Então, foi mais ou menos daí que surgiu a vontade de trabalhar assim com o texto, né? Principalmente da minha vontade de trabalhar com o Nelson Rodrigues sempre e da disponibilidade deles, né? Na hora da criação, a gente se preocupa em não fazer um mero entretenimento. A gente não quer fazer o nosso teatro dos Saca-Rolhas, não é algo que eu vim só para vir aqui, se divertir, que legal, comprei a pipoca, fui ali, tirei uma foto, estava bonito, cenário colorido. Não. Já quando a gente vem estruturar o texto que vai ser usado, a gente já procura passar alguns ensinamentos. Nessa peça a gente chega na parte do esgoto, né, que tem, então a gente tenta já elucidar, tipo, mas o esgoto, por que não pode cair no esgoto, né? Que a Aninha diz, porque o esgoto passa doenças, né? Então a gente tenta aos pouquinhos inserir essa parte do teatro como essa ferramenta formadora de cidadãos, né? E eu já tinha visto algumas montagens assim em palco italiano, né, que é o palco, né, o pessoal, os atores no palco e o público na frente assistindo, né, no palco italiano. Mas eu não conseguia ver a minha direção no palco italiano, porque o que eu queria com a montagem, e o que a gente queria, na verdade, né, o que os atores também queriam, era transformar o público num voyeur da situação, num cúmplice de toda de tudo que acontece ali. Então, a gente optou pelo teatro de arena, por transformar as pessoas nas paredes desse local. Fazer com que, e tanto que a gente optou por colocar os atores sentados na mesma linha do público. Os atores ficam, eu estou sentado aqui e o público está aqui do meu lado. Então, eu jogo diretamente com o público. E isso aproxima. Inclusive, teve uma menina que assistiu a peça e que ela veio me dizer, eu adorei sentir a maldade, a promiscuidade, adorei fazer parte, me senti incomodada por essa perversão, pela perversão, isso foi a palavra que ela usou. A criança não é que nem um adulto, na verdade, né? A criança ela é muito verdadeira. O adulto tem muitas máscaras sociais, né? E ele acaba sendo falso, do tipo assim, por exemplo, ele vê uma peça de teatro ruim e ele vai lá e abraça e diz que está ótimo, né? A criança não faz isso, né? Se a peça for ruim, ela vai dizer, que porcaria. Né? Isso é interessantíssimo e é muito legal assim, a reciprocidade que acontece, porque eles entram na história para valer, né? Se um adulto assistir o espetáculo, vai achar que a gente é completos retardados, né? Entendeu? E as crianças não, as crianças realmente acreditam naquilo, né? Eu realmente tenho 8 anos em cena, sabe? Então, isso é legal, porque eles entram na história, eles brincam junto, eles participam, entende? Eles respondem, né? A maioria dos espetáculos da Saca-Rolhas tem interação com eles, a gente traz eles para o palco, ou a gente vai na plateia, né? Então, é muito legal, assim, porque a recepção é muito interessante. E depois que termina o espetáculo, eles te tratam como se tu fosse uma estrela, né? Para eles não tem essa de não, era o artista ali e chamam pelo nome do personagem, entende? Eles vêm dizer, Carlinhos, vem cá, Carlinhos. E aí eles te tratam como Carlinhos mesmo, né? Como se eu tivesse 8 anos. Ali no corredor eles falam comigo como se eu fosse uma criança de 8 anos, entende? De tanto que eles acreditam naquilo. E isso é muito legal, né? E não tem, para criança, eu sou fascinada, né? Então, para mim, tá aqui vendo o rostinho deles, eles interagindo e dizendo, não, Aninha, cuida da bailarina, sai, soldadinho, cuidado que o mágico quer te pegar.
Vocês vão ver, depois é fantástico, fantástico. Eles acreditam, né? Se torna real para eles. Geralmente o público fica um pouco incomodado, né? Porque a gente apresentou na universidade, em festivais. Em festivais que tiveram adolescentes assistindo, em colégio, segundo grau, assim, sabe? E daí vocês podem imaginar, né? As cenas de sexo, a primeira reação natural é o riso, né? Então, gritar, deixa eu participar junto. E é uma forma, o riso é uma forma das pessoas se defenderem, porque elas ficam constrangidas com aquilo, sabe? Então elas dão risada, elas olham pra baixo, elas olham pro lado. É uma coisa que realmente incomoda. Mas é esse o nosso intuito, a gente quer incomodar. Quando a cena continuava assim, continuava aquela tensão, de eu vi parando. Cada público é uma coisa diferente. Vai ter para escolas, vai ter a família, vai ter o pessoal do teatro que já vê de uma forma diferente. Não vê, tem gente que vê aquilo como uma vulgaridade, como uma coisa gratuita. Então tem várias visões, é difícil a gente falar, mas o que a gente quer é incomodar e eu acho que a gente consegue. Balança, assim, né? A gente balança às vezes por causa da dificuldade, né? Sempre pergunto, vocês conseguem viver de teatro? A gente vive também de teatro, com certeza a gente consegue viver de teatro, né? Porque a gente faz, o pessoal gosta, então sempre tem, né? Sempre tem espaços querendo, como esse, é um espaço super alternativo, é fora do teatro, né? Sempre tem o pessoal querendo, as crianças pedem, né? A gente participa de muitos projetos de lei de incentivo, né? Mas é baixar a cabeça. E eu vou dizer aquele chavão, né? Mas que é real, né? Quando a gente faz amando, e a gente ama estar aqui. A gente ama estar aqui, a gente esquece de tudo, a gente vem aqui com amor, olha lá. Os guris super, né? Então a gente ama estar aqui. E mais ainda quando a gente sobe no palco e que as crianças estão lá e elas te olham assim, elas estão loucas pra... elas vêm contigo na tua história, né? Elas embarcam nessa imaginação. E isso é que dá vida pra gente. Às vezes a pessoa pensa assim, o cara é ator, tal, né? Pensa que é barbadinha, que é coisinha de cinema, que ui, televisão. Não é batente mesmo, é difícil pra caramba. Ainda mais exatamente pelo fato de que não é uma profissão muito respeitada, né? Não é uma profissão que as pessoas dizem, aqui, enfim, não tem um glamour como algumas outras profissões têm, entende? Não tem um respaldo financeiro como poderia ser. Não dá para reclamar. A Saca-Rolhas realmente é uma companhia de teatro aqui em Santa Maria que, graças a Deus e graças ao nosso empenho, ela tem tido um retorno interessante, né? A cena teatral de Santa Maria, eu acho que ela tem melhorado. No sentido que há 10 anos atrás, a maioria dos profissionais ou dos bacharéis que se formavam no curso de artes cênicas, muitos eram oriundos de outras cidades que não aqui de Santa Maria. Então eles já vinham com o intuito de se formar e dar aula na sua cidade, enfim, levar um pouco disso, dessa força, dessa vontade que se tem, né? Porque para fazer teatro tem que ter uma vontade mesmo, tem que ter uma força, porque não é fácil, é árduo, tem que ter dedicação. E a formação do Saca-Rolhas Teatro e Companhia, ela vem muito do nosso ideal quanto artistas para isso, que é o quê? É a profissionalização das artes cênicas aqui. Então a gente batalhou muito por um mercado que existia, mas estava obscuro, estava escondido. A gente está ainda tentando fazer com que o público em geral comece a frequentar mais o teatro, sabe? E valorizar o teatro daqui, sabe? O teatro local, os artistas que fazem arte aqui. A conclusão é que o público existe, sabe? Esse homem que mata. Queres morrer agora, é isso? Olha aqui, olha aqui. Fala pra mim. Fala que tu é uma puta. Diz, Lígia, diz que eu quero ouvir. Vamos, fala que tu é uma puta. Diz, Lígia. Eu sou uma prostituta. Eu não disse prostituta. Eu quero puta. Eu vou dizer. Eu nem sei o quê. Afinal, o que houve? Você parou quem? Ora quem? Aqui, deixa eu te fazer um favor. Vá pro seu quarto, depois conversamos. Você e Décio? Mas tão de repente, não. Eu não acredito que estejam separados. Você teria me falado antes. Outro dia disse a Paulo. Lígia não me esconde nada. Mas afinal,
O pai já sabe? Sabe, nem desconfia. E o amor? Que amor? O amor de vocês. Nunca decidiu, você se queixou do seu casamento. Soldadinho de chumbo, soldadinho de chumbo. Corajoso, soldadinho de chumbo, soldadinho de chumbo, soldadinho de chumbo. Soldadinho de chumbo, soldadinho de chumbo. Até o fim! Agora sim, vamos pra paz! Super golpe, levada de peixe mortal! Enriquecer nunca, acho que a gente nunca vai enriquecer, mas esse nunca foi o objetivo, né? O objetivo é sobreviver e ser feliz. E isso ela consegue fazer com a gente. O Em Cartaz fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá!